Bom dia, Gabi. Bom dia, Ana Beatriz. Galerinha, o pessoal que tá chegando, olá, Ana Clara. Bom dia. O pessoal que tá chegando, coloca o nome no chat já, tá bom? Por favor. Bom dia aí para vocês que estão aí na sala, Rafael, Ana Beatriz, Ana Clara, Gabi, Ana Beatriz. Nem falei Ana Beatriz 2 vezes, Ana Clara. João Gabriel, sejam bem-vindos, tá? Vamos esperar só um pouquinho o pessoal terminar de chegar. E aí, ó, 10h05 em ponto, a gente começa, tá bom? Vamos só aguardar o pessoal aí chegar. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Thaís? Já coloque o nome aí no chat, tá? A gente está esperando alguns minutinhos o pessoal terminar de se conectar. Quando for 10h05, a gente começa. Tô bem também, Thaís. Bom dia, Davi. 10h05 a gente começa, ok? Enquanto isso, vou colocando o nome lá no chat direitinho. Bem-vinda, Natália. Em alguns instantes, vamos começar, tá? Pessoal que está chegando, bom dia. Eu peço que coloque o nome lá no chat, por favor. Tá bom? Que em instantes nós vamos começar. Vamos lá, galerinha. Vamos começar? São exatamente 10h05. Natália, tô lendo aqui que você colocou, e realmente a conexão, ela tá ficando ruim em alguns momentos do dia também aqui. Isso é por causa do devido ao tempo. Tudo bem.
Daqui a pouco vai ser disponibilizada a gravação e ela vai conseguir acessar, tá? É uma pena. Ela é tão participativa, né? É uma pena. Mas obrigada por avisar, tá, Natália? Vamos lá, galera. Bom dia para todo mundo. Sejam todos bem-vindos novamente, tá? Estamos falando sobre o logaritmo, né? Falando sobre função aí, logaritmo. Foi passado o exercício para casa. Vamos corrigir os exercícios de hoje. Né? Hoje a aula só é de correção de exercícios. Vou compartilhar agora a nossa apresentação aqui, para a gente poder comentar aí a resolução dos exercícios. Só me dá um feedback aí, por favor, ver se está aparecendo a minha telinha para vocês. Alguém pode me dizer? Se aparecer para um, aparece para todo mundo. Valeu, João. Obrigada. Então, olha só. Ficou para casa a página 174, exercício 31, 33, 34, 35, 37 e 40. Então, vamos lá. Aqui ele pede para construir um gráfico das funções. Então, eu tenho a letra A e a letra B, tá? Olha aqui o gráfico da função. Eu quero só ressaltar que, independente dos valores que vocês atribuírem para x, a posição do gráfico vai ser a mesma, tá? A posição do gráfico vai ser a mesma para todo mundo. Todo mundo vai ter esse caimento aí, tá ok? Independente do valor que cada um colocar, tá? Bem tranquilo, né? O que a gente vai fazer aqui? Vai atribuir valor para x, aí, com o valorzinho de x, o resultado é o y. Então, a gente tem um par ordenado. E aí, conforme for, tem vários pares ordenados, vou para o nosso plano cartesiano e coloco, marco x e o y. Marco os pontinhos, depois eu traço a minha curvatura, né? Minha linha, tá? Que é o resultado final do gráfico. Não adianta traçar o gráfico, fazer todo o processo, né, de adquirir um valor para x, encontrar o valor de y, ter os par ordenados e marcar os pontos, mas não traçar a linha. O resultado final do gráfico aqui de função logarítmica é justamente essa linha vermelha aí que vocês estão vendo, tá? Então, não basta só marcar x e y no gráfico. Tem que traçar a linha. Na questão 33, no sistema cartesiano a seguir, estão representadas as funções y, aí a gente tem um log na base 2 de x mais a, e y é igual a 3, onde a é um número real diferente de zero. Então, a gente tem aqui a representação. Aí ele pergunta qual é o valor de a. Então, olha só. Se x é igual a 2 e y é igual a 3, o que a gente pode concluir aqui, ó? A gente tem essa marcação aqui, ó. 2 elevado a 3, que é igual a 2 mais a, ok? 2 elevado a 3 vai dar 8, porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá? Aí esse 8 tá lá. Então, vai ficar 2 mais a é igual a 8. Ok? Esse 2 vai passar para o outro lado. Então, eu vou ter 8 menos 2, que vai dar 6. Então, o valorzinho de a, o valor de a é 6. Tranquila essa questão? Deixa eu botar aqui o chat. Vocês podem escrever aí, ou se quem quiser verbalizar alguma coisa, pode falar, sem problemas. Tá? Vamos prosseguir? Questão de número 34. Determine o domínio da função f de x é igual a log. Aí a gente tem uma fração aí, ó. X menos 4 dividido por x mais 1. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a condição de existência, né, gente? Tem que verificar isso aí, né? Então, vamos lá. Eu tenho x menos 4 dividido por x mais 1 maior que 0, né? Por que tem que ser maior que 0? Porque esse cara aqui for um valor, o x for igual a 0, isso aqui não vai existir. Então, tem que ser maior que 0, tá? Beleza.
Então, eu tenho x menos 4, que é a parte de cima, igual a 0. Esse menos 4 passa para o outro lado. Observe que eu tenho duas equações, o quê? Do primeiro grau, tá? E aí, ó, dá x igual a 4. Então, vou marcar aqui uma linha, suporte, né? Que é a minha representação de x, a gente está procurando o domínio. Não esqueçam disso, é o domínio. Então, aqui a gente tem essa parte positiva, essa parte negativa. Meu g de x poderia ser S de x, T de x, tá? É só para diferenciar uma coisa da outra, porque a gente vai ter que colocar aqui, ó. Então, essa parte de baixo aqui, x mais 1, é igual a 0. Esse 1 passa para o outro lado, vai ficar menos 1. E eu tenho essa nomenclatura aqui. Graficamente é bem parecido com a de cima. Depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as retas, colocar aqui, e os valores, né? Então, observe que a bolinha do intervalo vai ser aberta. Por que vai ser aberta? Eu não vou estar incluindo o menos 1, eu também não vou incluir o menos 4, o 4, né? Por isso que a bolinha é aberta, tá? E aqui na reta do menos 1, desculpa. Na reta do menos 1, o que acontece? Nós temos, aqui, ó, f de x é 4, né? Essa aqui, ó, f de 4. F de x é igual a 4. Então, tá aqui a marcação. Então, tudo que for depois do 4 é positivo. Tudo que for depois do 4 é positivo. Tudo que é antes do 4 é negativo. Essa representação aqui a gente trouxe para cá. Vamos fazer a mesma coisa por g de x. Então, tudo que for depois de menos 1, ó, menos 1 tá aqui, ó. Tudo que for depois de menos 1 vai ser positivo, e tudo que for antes vai ser negativo, conforme esse gráfico aqui. Agora, nós vamos fazer a divisão entre f de x e g de x. Ou seja, de x menos 4 e x mais 1. E a gente vai usar a regrinha de sinal, tá? Então, menos com menos vai dar mais, tá aqui. Menos com mais vai dar menos, mais com mais vai dar mais. Os intervalos são abertos, ok? E a gente já tem o nosso domínio. Então, domínio vai ser igual a x pertence aos reais, tal que o valor de x ele tem que ser menor que menos 1. Ou o x tem que ser maior que 4. Tá bom? Vamos para a questão de número 35. Na questão 35, de acordo com o campo de existência da função, então nós temos aqui, ó, f de x é igual ao log na base 3, aí eu tenho x ao quadrado, menos x, menos 12, menos o log na base 3, observe que as bases são iguais, x ao quadrado, menos 10x, mais 25. Vamos ver como ficou? Olha aí. Então, nós temos o primeiro caso, né? Que é essa parte aqui, ó. X ao quadrado menos x menos 12, maior que 0. Então, vamos analisar isso aqui. Depois, vamos pegar essa outra parte aqui. X ao quadrado menos 10x mais 25, tá? Chamou de 1 e de 2 aqui. Então, aqui, essa primeira aqui, chamei de f de x. E aí eu vou trabalhar isso aqui. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Então, vai virar uma parábola, né? E a gente tem que lembrar de todos aqueles conceitos. Vocês estão observando que os assuntos eles são casados? Né? Então, assim, quem tem dúvida lá de equação do primeiro grau tem que ir lá naquelas aulas que a gente viu de equação do primeiro grau, né? Para a gente poder lembrar alguns conceitos. A mesma coisa de função do segundo grau. Elas são casadas. Vocês estão vendo? Nossa última aula, por exemplo, a gente viu a relação entre função logarítmica e função exponencial. Elas são, ó, elas são equivalentes, né? Então, nós temos aqui, né, marcando x1 e x3. x1 em 4, tá aqui. x2 em menos 3. Então, tudo que está acima aqui de menos 3 vai ser positivo.
essa parte aqui com uma parábola para baixo aqui, né? A cavidade é para cima, na verdade. Aqui é menos e aqui vai ser mais. Depois de fazer o mesmo processo no g de x. Quem é o g de x? É a minha segunda equação, tá? Então, eu tenho x ao quadrado menos 10x mais 25. Vou fazer o mesmo processo de resolução da função da equação do segundo grau. Acho x1 e x2. Nesse caso aqui, tem o mesmo valor. O que isso indica? Indica que o delta deu igual a zero. Então, no final das contas, eu acabo tendo a mesma resposta, tanto para x1 e x2. Então, a parábola ela vai tocar em um único ponto, tá? E essa parte aqui é positiva e essa parte é positiva, ou seja, todo mundo aqui é positivo. Agora, a gente vai transferir isso lá para os intervalos. Vamos lá. Então, a primeira equação aqui, que é o f, é o 1, né, que refere-se ao f de x, essa representação aqui, vamos transferir aqui para os intervalos, tá? Então, vai ser aberto, ok? Os intervalos todos abertos, porque não tem nada igualado a zero. Todos eles são maiores que zero. Então, se fosse maior ou menor, os intervalos seriam abertos, só teriam uma bolinha fechada, pintada, se for igual a zero, né? Maior ou menor igual a zero. Nesse caso aqui, vai ser tudo bolinha aberta. Então, nós temos a primeira representação, que refere-se à função f de x. Nós temos menos 3 e 4. Então, nós temos aqui. Tá? Então, essa parte todinha aqui vai ser positiva. E a parte depois do 4 vai ser positiva também. E esse meio aqui vai ser negativo. Tá bom? Se fosse botar os sinais aqui. Aqui, no f de g de x, que refere-se à nossa segunda equação. Então, nós temos aqui bolinha aberta em 5. São todos os valores menos o 5, tá? Só que aqui a gente está falando o quê? Subtração. A gente não está falando de multiplicação e nem divisão. Então, aqui a gente vai ter a interseção, tá? Na subtração vai ser a interseção entre a primeira e a segunda função. Então, quais são os números que se repetem? Lembram disso da interseção? A interseção se trata dos números que se repetem. E aí vai ser a nossa resposta. Então, olha só, se a gente olhar aqui para os intervalos, os números que se repetem aqui, ó, são todos os números antes de menos 3. Ele se repete. Só que eu não vou incluir o menos 3, porque o menos 3, ele é intervalo aberto, então ele não entra na contagem. Então, vai o número até o menos 3, mas o menos 3 ele não entra, porque é bolinha aberta. Agora, vamos ver lá a parte de 4 e 5, né? Quais são os itens que se repetem, tá bom? Olha, o 4, ele não entra na contagem. Mas se você observar, esse intervalo aqui, ó, depois do 4, 4,000001, ele vai se repetir antes de entrar lá no 5, né? De acordo com esse gráfico aqui. Só que o 5 ele não entra. Então, como que eu vou escrever isso? Então, domínio pertence aos reais, tal que o valorzinho de x ele tem que ser menor menos 3, ou o x tem que ser maior que 4, e o x ele tem que ser diferente de 5. Então, o 5 ele não entra, tá? Então, essa propriedade aqui que a gente escreveu vai me dizer aí a condição de existência dessa equação. Tá bom? Dessa função que a gente viu. A 37. Sejam F e G. O pessoal que chegou há pouco, bom dia para vocês, tá? Depois eu volto as telinhas para vocês printarem direitinho que vocês perderam, tá bom? Eu vou corrigir tudo e depois eu volto para vocês printarem as telas, para comparar aí no exercício de vocês, tá? Só peço que vocês coloquem o nome completo lá no chat, ok? Para garantir a presença aí de nossas aulas. Então, na 37. Só um momento, gente.
Desculpa, gente, sobre o ocorrido. Vamos lá. Sejam f e g de funções definidas por f de x é igual x ao quadrado menos 4x mais 3 e g de x é igual a log de x. Qual o domínio? Aí a gente tem aqui o g, e dentro do g a gente tem uma outra função, tá? Lembra o quê? Função composta, né? Lembra isso. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui... Peraí, gente, de novo. Rapidinho. Vamos lá, vamos entender o que aconteceu aqui, tá? Eu tenho g de f de x. Então, quem é f de x? É x ao quadrado menos 4x mais 3. Eu substituí. Onde eu tenho um f de x, eu coloquei essa informação. Por quê? Aqui nesse exercício está falando que este lado aqui, ó, é igual a este outro lado. Então, eu posso simplesmente substituir, tá? E aí ele fala que g de x é igual a log de x. Então, eu vou substituir de novo, tá? Então, log, quem é o x aqui? Vai ser o quê? G de x. Então, x ao quadrado menos 4x mais 3. E aí a gente vai trabalhar, né? Porque ele quer o domínio. Então, para validar isso aqui, tem que ser o quê? Maior que zero, tá? Então, eu tenho x ao quadrado menos 4x mais 3 maior que zero. Vamos encontrar o zero aí da função, né? E para encontrar o zero da função, a gente iguala aquela equação por zero. Por isso que aqui é igual a zero. E aí vira uma equação normal, uma função do segundo grau, onde a gente vai usar o básico, o soma e produto, por onde vocês preferirem resolver, tá? Vai encontrar dois valores para x, x1 e x2. Esses dois pontos, eles vão marcar na linha do x, tá bom? E todo aquele conceito que a gente aprendeu lá atrás, que o A é maior, né? Então a cavidade vai ser para cima, quando o A é menor, a cavidade é para baixo. Todo aquele conceito, eu tenho que trazer isso para cá, tá? Isso tem que estar vivo na nossa memória. Então, quem não se recorda desse tipo de procedimento, vai ter que rever todas aquelas nossas aulas de função de segundo grau, tá bom? Porque um assunto ele está vinculado ao outro, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, x é igual a 3 e x é igual a 1. Então, marquei aqui a minha linha do x, porque a gente está procurando o domínio. O domínio é dado pela linha do x, né? Aí a linha do y é dado o quê? É dado justamente a imagem e o contradomínio, ok? A imagem está vinculado ao x. Não esqueçam disso. O contradomínio é todo mundo, é a linha do y todinha. Mas e a imagem? A imagem são os pares ordenados, né? Que um casa com o outro. Aí é diferente. Mas aqui ele quer saber o domínio. Então, o domínio é só a linha do x. Então, vamos lá. Já defini aqui quem é o x1 e o x2. Então, marquei aqui. Tracei a minha parábola. Sei que a parte de cima é positiva e a parte de baixo aqui ela é negativa. Então, já tenho como definir quem é o meu domínio, tá bom? O meu domínio aqui é o meu x menor que 1 ou o x maior que 3. Então, escrevendo isso aqui dentro da propriedade, que a gente já aprendeu, foi a nossa primeira aula, né? X pertence ao grupo dos reais. Quem são os reais? São todos os números que vocês conhecem, né? Os conjuntos naturais, os conjuntos inteiros, os conjuntos racionais, os irracionais e, por fim, todos esses grupos compõem aos números reais. Então, tal que o x tem que ser menor que 1 ou o x tem que ser maior que 3. Tá bom? Tranquilo, gente?
Bom dia, Elizabeth, tudo bem? Você que chegou agora, coloca o seu nome lá no chat, não esquece, tá? Eu vou corrigir todos os exercícios e depois eu vou voltar para vocês printarem, tá bom? O pessoal que chegou um pouquinho mais tarde, tá? Fica despreocupada que foi só você, não, foi mais algumas outras pessoas, tá bom? Só peço que não esqueça de colocar o nome lá no chat, beleza? Então vamos passar. Vamos lá para a questão de número 40. Tranquilo, gente? Essa questão aqui? Alguém tem alguma dúvida em relação do que foi colocado até então? Então, vou prosseguir, tá? Na questão de número 40, a figura a seguir é uma curva. Representa o gráfico de f de x igual a log, estou dizendo que f de x é uma função, é igual ao log na base 3 de x. A área do triângulo ABC é igual a pontinho, pontinho, pontinho. Então, vamos lá. Se vocês observarem, eu tenho uma curva aqui, né? Aonde essa curvatura, né, se dá pelo log de 3 aqui na base x. E a gente, se vocês observarem, faz um formato de um triângulo, tá? Observe que aqui eu tenho a marcação em 3, aqui em 27. E vamos ver aí, ele quer saber a área, né? Olha só. Então, vamos determinar o valor de y dos pontos C e B. Tá vendo aqui? Eu não sei quem é esses pontos. Então, log vai ser y de C. Vamos descobrir a posição de C. Log de 3 de x. Qual é o valor de x? O valor de x aqui é 3. Então, a gente sabe que log na base 3 de 3 vai dar o quê? Vai dar 1. Então, a gente já achou o valor desse carinha aqui. Vamos fazer o mesmo processo para cá, para o y. Tá? Então, nós temos o log na base 3 de x. Qual é o valor de x? O valor de x é 27. Então, simplificando, né, decompondo esse número 27, é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo, tá? E aí, ó, dou um peteleco nesse 3 aqui, passo aqui para frente, na verdade estou usando uma propriedade de potenciação, lembram? E aí, ó, fica o 3 lá na frente. E aqui o log vai ficar log na base 3 de 3. A gente sabe que dá 1. E 1 vezes 3 dá 3, tá aqui. Depois disso, já achei os valores. É só colocar na fórmula da área do triângulo, né? Que é base vezes altura dividido por 2. Ok? Então, eu tenho aqui 3 menos 1, que é a definição da altura, né? E a minha base, eu vou ter que subtrair aqui, 27 por 3. Aqui deu 2, aqui deu 27, 24. Multiplica-se aqui e depois dividido por 2. Dá 24. 24 o quê? Unidade de área. Nossa letra B de bola. Tranquila essa questão? Aqui a gente misturou geometria, né, com a parte de álgebra, tá? Isso é muito comum de acontecer. Tranquilo? Agora vejo vocês. Querem colocar alguma coisa? Não? Preferem ficar calados? Então tá bom. Então vou entender que vocês estão entendendo a matéria. Vou voltar lá para o nosso segundo slide da nossa correção, né? Nosso primeiro slide, para o pessoal tirar o print, tá? Vamos lá. Olha aí, gente, o pessoal que chegou atrasado aí, dá um print aí para depois vocês conferirem no caderninho de vocês, tá? Então, essa é a nossa questão de número 31. Questão 33. Questão 34.
35. Trinta e sete. E nossa questão de número 40. Ok? Bem, segunda-feira nós vamos continuar a falar de função logaritmo, tá? Vai ser o último pedacinho aí desse capítulo, tá ok? Então aguardo todo mundo aí na segunda-feira. Se cuidem, tudo de bom para vocês e até segunda. Tchau, gente!